Senhor meu Deus e Pai eterno, neste momento de profunda reverência eu me coloco diante da tua presença majestosa, inclinando não apenas o meu corpo, mas toda a minha alma para que tu possas ouvir a minha humilde voz. Eu me reconheço diante de ti como alguém pobre e necessitado, despido de qualquer orgulho ou mérito próprio, pois sei que sem a tua luz eu nada sou e nada posso realizar nesta caminhada terrena. Clamo a ti com toda a força do meu ser para que inclines os teus ouvidos ao meu clamor desesperado e me respondas com a tua infinita bondade, pois em meio às tempestades da vida e às incertezas que cercam o meu coração, somente em ti encontro a rocha inabalável onde posso me firmar. Guarda a minha vida com o teu exército de anjos e protege a minha alma contra todas as setas inflamadas do mal, pois eu decidi ser fiel a ti e entregar todos os meus caminhos em tuas mãos santas. Salva o teu servo que em ti confia cegamente, pois tu és o meu Deus, o meu Criador e o meu único Redentor, aquele que conhece cada batida do meu peito e cada suspiro de angústia que escapa dos meus lábios durante as noites de vigília. Tem misericórdia de mim, Senhor, pois não me canso de clamar pelo teu nome ao longo de todo o dia, buscando incessantemente a tua face e o teu favor que é melhor do que a própria vida. Dá alegria ao espírito do teu servo, pois é para ti que eu elevo a minha alma com toda a devoção, esperando que a tua alegria seja a minha força e o meu combustível para vencer os obstáculos que surgem no meu horizonte. Tu és um Deus perdoador, pronto a esquecer as minhas transgressões quando me arrependo, e a tua bondade transborda como um oceano de amor inesgotável para com todos aqueles que te invocam em espírito e em verdade. Escuta, ó Deus, a minha oração e atende com urgência o meu pedido de socorro, pois sei que quando estou em angústia e clamo a ti, tu sempre me respondes com a tua paz que cede todo o entendimento. Entre todos os deuses e potestades que o mundo proclama, não há absolutamente ninguém que se compare a ti, Senhor, nem existem obras em toda a história da humanidade que possam chegar perto da grandiosidade das tuas maravilhas e dos teus milagres. Todas as nações que criaste pelo poder da tua palavra um dia virão e se prostrarão diante do teu trono de glória, adorando e glorificando o teu nome santo, pois tu és grande e realizas feitos que desafiam a lógica humana e a compreensão da ciência. Só tu és Deus, o único e verdadeiro, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de todas as coisas, e por isso eu te peço agora que me ensines o teu caminho de retidão. Guia-me, Senhor, pelas veredas da verdade, para que eu possa caminhar com passos firmes e confiar plenamente na tua fidelidade que nunca falha e nunca vacila. Dá-me um coração íntegro, livre de divisões ou dúvidas, um coração que seja totalmente teu para que eu tema o teu nome com a reverência de um filho que ama o seu pai. Eu te louvarei, Senhor meu Deus, com todo o meu coração e com todas as energias que habitam em meu ser, dedicando cada palavra de gratidão à tua majestade divina. Glorificarei o teu nome para sempre e por toda a eternidade, pois reconheço que grande e imensurável é o teu amor por mim, um amor que me persegue e me abraça mesmo quando eu me sinto indigno. Tu me livraste das profundezas mais obscuras e me tiraste do abismo do desespero onde os meus inimigos arrogantes e pessoas impiedosas tentavam me destruir. Eles não têm consideração por ti e ignoram os teus mandamentos, mas tu, Senhor, és um Deus compassivo e misericordioso, tardio em irar-se e transbordante em amor fiel. Volta-te para mim agora e derrama a tua misericórdia sobre a minha vida, mostrando a tua força em favor do teu servo e salvando-me por causa da tua promessa eterna, pois eu te sirvo com a mesma devoção com que os meus antepassados te serviram. Dá-me um sinal visível da tua bondade para que aqueles que me odeiam vejam a tua mão poderosa e sejam envergonhados, reconhecendo que tu, Senhor, me ajudaste e me confortaste em todos os momentos de dor. Pai Celestial, neste momento eu mergulho ainda mais fundo na tua presença e reconheço com toda a clareza a tua soberana grandeza e a tua autoridade indiscutível sobre cada átomo de toda a criação visível e invisível. Eu me maravilho diante de quem tu és, o Deus Todo-Poderoso que sustenta as estrelas no céu e ao mesmo tempo cuida das aves do campo e dos lírios do vale com um zelo incomparável. Tu és o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, o governante supremo do universo, e ainda assim, em tua infinita humildade e amor, tu me convidas pessoalmente a entrar em tua presença com ousadia, oferecendo-me a tua graça e a tua misericórdia sem limites. Que o teu nome seja exaltado e santificado em todos os aspectos da minha vida, desde os pensamentos mais íntimos que guardo no silêncio da minha mente até as ações mais públicas que realizo diante da sociedade. Tu és digno de receber toda a honra, todo o louvor, toda a adoração e toda a gratidão que o meu coração humano possa um dia expressar, e mesmo assim sei que isso seria pouco diante da tua glória.
Senhor, o meu desejo mais profundo e sincero é me aproximar cada vez mais de Ti, conhecendo-te não apenas por ouvir falar, mas experimentando a Tua essência de forma viva e vibrante em meu dia a dia. Ajuda-me a entregar o meu coração a Ti de maneira completa e absoluta, sem reservas ou áreas escondidas, confiando totalmente que os Teus caminhos são infinitamente mais altos e melhores que os meus. Eu descanso na certeza de que os Teus planos para o meu futuro são planos de paz e não de mal, desenhados para me dar um futuro cheio de esperança e vitória. Anseio ser transformado pela Tua presença renovadora, para que o meu caráter seja moldado conforme a imagem de Cristo e para que eu possa refletir o Teu amor e a Tua luz por onde quer que eu passar. Que cada palavra que saia da minha boca e cada ação que eu pratique honre o Teu nome e glorifique o Teu reino nesta terra. Peço-te agora, Senhor, que me des um coração que verdadeiramente Te busque em oração constante, um coração que não se contente com a superfície, mas que deseje se conectar contigo de forma íntima, real e ininterrupta. Sei perfeitamente que sem um coração que anseia fervorosamente por Ti, as minhas orações serão apenas palavras vazias e rituais sem vida que não possuem profundidade ou sinceridade. Não quero de forma alguma apenas cumprir formalidades religiosas ou repetir frases decoradas, mas desejo que as minhas orações fluam naturalmente de um lugar de amor puro e devoção genuína, como o diálogo entre um filho amado e um pai presente. Espírito Santo, eu clamo pela Tua orientação divina neste momento, pois preciso que Tu me ensines a orar com autoridade espiritual e com o poder que vem do alto. Ensina-me a declarar as promessas de Deus com fé inabalável e a permanecer firme mesmo quando as circunstâncias ao meu redor parecem contrárias a tudo o que eu creio. Ajuda-me a orar com uma ousadia santa, sem recuar diante do medo, da dúvida ou da incredulidade que tentam sussurrar em meus ouvidos que o Senhor não está ouvindo. Eu escolho acreditar que Tu me ouves e que já estás agindo poderosamente em meu favor, movendo céus e terra para cumprir o Teu propósito em minha vida. Dá-me a graça da persistência na oração, para que eu continue batendo à porta e buscando a Tua face mesmo quando me sinto fisicamente cansado ou espiritualmente esgotado. Que eu nunca desista de interceder, sabendo que Tu és fiel para cumprir cada palavra que prometeste e que o tempo de espera é também um tempo de preparação e fortalecimento para as bênçãos que estão por vir. Quero ser um guerreiro de oração que não se abate pelas dificuldades, mas que encontra na comunhão contigo o renovo necessário para seguir adiante com a cabeça erguida. Tua palavra viva e eficaz é o meu sustento, e ela me diz claramente que nos tempos de sofrimento e de grandes provações eu devo recorrer a Ti como o meu primeiro e único porto seguro. Senhor, confesso que às vezes, quando o peso da dor é sufocante e as lágrimas nublam a minha visão, torna-se difícil encontrar as palavras certas para me expressar ou saber exatamente pelo que orar. No entanto, eu encontro um consolo imenso ao saber que o Teu Espírito intercede por mim com gemidos inexprimíveis e que Tu entendes perfeitamente a minha dor mesmo quando eu não consigo articular uma única frase. Por isso, nesses momentos de extrema dificuldade, ajuda-me a vir a Ti com o coração totalmente aberto e vulnerável, confiando sem reservas que Tu és o meu refúgio inabalável e a minha fortaleza em tempos de guerra. Lembra-me constantemente de que eu nunca, em hipótese alguma, estou sozinho nas minhas lutas diárias, porque a Tua presença é a sombra que me protege e o braço forte que me sustenta quando as minhas pernas fraquejam. Quando a vida parecer avassaladora e os problemas tentarem me afogar em um mar de ansiedade, ajuda-me a invocar o Teu nome com fé, pois sei que Tu és o meu auxílio sempre presente nos momentos de maior angústia. Bendigo o Teu santo nome, Jesus, pois Tu és o abrigo onde as tempestades não podem me atingir e o protetor que guarda a minha entrada e a minha saída agora e para todo o sempre. Encontro conforto e paz absoluta na Tua presença, pois mesmo nos meus momentos mais sombrios e nas noites mais escuras da alma, Tu és a luz divina que ilumina o meu caminho e me mostra a direção correta a seguir. Obrigado pelas Tuas promessas maravilhosas, Senhor, pois elas são a fonte constante de esperança que mantém a minha chama acesa e me dá vigor para continuar lutando contra o desânimo. A Tua palavra em Isaías capítulo 45, versículo 2 me conforta profundamente quando dizes que irás adiante de mim para aplanar os montes e quebrar as portas de bronze e as trancas de ferro que impedem o meu progresso. Que promessa incrível e poderosa de que o Senhor do Universo vai à minha frente abrindo caminhos onde não existem e removendo todos os obstáculos que eu não teria forças para vencer sozinho. Eu me apego a essa promessa com toda a minha determinação, confiando que Tu estás trabalhando ativamente para o meu bem eterno.
Espírito Santo de Deus, eu te peço humildemente que me ajudes a colocar o Senhor em primeiro lugar absoluto em todas as áreas e compartimentos da minha vida, sem deixar nenhuma reserva para o meu próprio ego. Desejo que o Senhor seja o primeiro no meu lar, influenciando a maneira como eu amo, como eu perdoo e como eu sirvo a minha família todos os dias com paciência e dedicação. Que o Senhor tenha primazia em minhas finanças, pois eu confio plenamente que Tu és o meu provedor fiel que supre cada uma das minhas necessidades conforme as Tuas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Que o Senhor seja o centro de todos os meus relacionamentos, garantindo que o amor fraternal, a compaixão e a graça divina estejam no coração de cada interação que eu tiver com o meu próximo. Só o Senhor merece ocupar o trono do meu coração, porque não existe absolutamente nada nem ninguém em todo o universo que se compare à Tua grandeza, à Tua santidade e ao Teu poder transformador. O Senhor é o meu Deus e eu decido confiar em Ti em todas as partes da minha jornada, entregando o controle de cada situação difícil nas Tuas mãos soberanas. Pai, peço também a Tua misericórdia renovada sobre a minha vida, pois reconheço com humildade que falho todos os dias e que necessito constantemente da Tua graça para me levantar e prosseguir. Olhe para mim com os Teus olhos de compaixão e amor, mesmo quando eu cometo erros e falho em viver de acordo com o alto chamado que o Senhor me fez. Agradeço-Te porque o Teu amor por mim é incondicional e nada, nem a morte, nem a vida, nem anjos ou demônios, pode me separar do Teu amor que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ajuda-me a valorizar cada segundo que passo em Tua companhia e a priorizar esses momentos de intimidade acima de qualquer outra atividade terrena. Na correria desenfreada do dia a dia e nas demandas incessantes da vida moderna, é tão fácil negligenciar o tempo de qualidade contigo, mas eu sei que é somente na Tua presença que a minha alma é verdadeiramente renovada, revigorada e fortalecida para as batalhas que virão. Que nasça em mim um anseio profundo e uma sede insaciável de passar tempo contigo, de comungar contigo em oração e de meditar na Tua palavra que é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Que este tempo de comunhão contigo seja considerado por mim como algo sagrado, uma pérola de grande valor que eu guardo e protejo acima de todas as coisas deste mundo passageiro. Espírito Santo, ajuda-me a manter a oração constante e a leitura devocional da Tua palavra como o alicerce sólido sobre o qual toda a minha vida está construída, mesmo quando as pressões externas tentam me distrair. Que as minhas prioridades estejam perfeitamente alinhadas com os valores do Teu reino e que o meu coração esteja sempre voltado para Ti, buscando a Tua orientação e a Tua sabedoria em cada pequena decisão que eu precisar tomar. Oro para que o Teu Espírito Santo guarde o Sinto meu coração se aquecer e minha alma encontrar um refúgio seguro sempre que me permito mergulhar na profundidade das palavras sagradas registradas em Isaías capítulo 41, verso 10, onde o próprio Senhor me diz com toda a sua ternura para não temer porque Ele é comigo e para não me assombrar porque Ele é o meu Deus. Este versículo funciona como uma carta de amor escrita diretamente do coração de Deus para a minha vida, sendo uma promessa divina na qual posso me ancorar nos dias em que a vida parece incerta, pesada ou excessivamente opressiva, pois cada palavra carrega um significado tão profundo que é capaz de sustentar meu espírito nos momentos de maior fragilidade. Quando ouço o Criador dizer para não ter medo, compreendo que Ele não está exigindo uma coragem humana baseada em minhas próprias capacidades ou na facilidade das circunstâncias, mas sim me convidando a descansar no fato de que o Deus Todo-Poderoso, que estabeleceu as estrelas no firmamento e separou os mares da terra seca, caminha pessoalmente ao meu lado em cada trilha que percorro. O medo constantemente tenta me convencer de que estou cercado por uma escuridão sem fim ou preso em um labirinto sem saída, mas a voz do meu Pai ecoa mais forte declarando que Ele é a minha luz, o meu escudo e a minha proteção inabalável, seja no vale mais profundo, na tempestade mais brava ou na hora mais silenciosa da meia-noite, pois não conto com a ajuda limitada de mãos humanas ou com a segurança passageira de portas trancadas, mas sim com a presença de Yahweh Elohim, o Alfa e o Ômega, aquele que governa o início e o fim de todas as coisas e que permanece fielmente ao meu lado. Fico maravilhado ao refletir sobre a frase onde o Senhor afirma que eu não devo me assombrar, pois Ele é o meu Deus, pois sinto que essa declaração toca as partes mais íntimas do meu ser de uma maneira profundamente pessoal e transformadora. Deus não está apenas se apresentando como uma divindade distante ou uma força abstrata no universo, mas está afirmando com autoridade e carinho que Ele pertence em mim e que eu pertenço inteiramente a Ele, o que significa que jamais terei que carregar sozinho o peso esmagador das minhas preocupações, das minhas ansiedades ou de toda a confusão que tenta se instalar em minha mente.
Entendo que ficar desanimado é como sucumbir ao peso dos problemas e permitir que o coração se curve diante da pressão externa, mas a presença do Senhor muda completamente essa realidade, agindo da mesma forma que um pai que entra no quarto de um filho assustado durante a noite escura. A criança não para de chorar porque a escuridão simplesmente desapareceu ou porque os problemas do mundo cessaram, mas ela encontra paz e silenciou o choro simplesmente porque a presença protetora do pai chegou ao recinto, trazendo segurança e consolo. Da mesma forma, aprendo que não preciso me abalar com o que se esconde nas sombras ou com as incertezas do amanhã, pois a luz do mundo prometeu ser o meu Deus pessoal, garantindo que sua presença faça toda a diferença em minha caminhada diária e transforme meu desespero em uma esperança renovada e inabalável. Recebo com gratidão a promessa divina de que o Senhor me fortalecerá e me ajudará, encontrando nessas palavras um conforto que palavra humana nenhuma seria capaz de proporcionar ao meu espírito cansado. Deus não se limita a me dar ordens para não sentir medo ou para não me preocupar, mas Ele se compromete pessoalmente a me dotar com sua própria força sobrenatural, não permanecendo distante ou exigindo que eu me sustente por minhas próprias forças limitadas. Ele me assegura que colocará sua energia em mim, preenchendo cada lacuna da minha insuficiência e me auxiliando nos momentos em que minhas pernas tremem e minhas mãos se sentem cansadas demais para continuar a batalha. Reconheço que o inimigo da minha alma é rápido em sussurrar sobre as minhas fraquezas, tentando me lembrar de cada deficiência, de cada fracasso e de cada área onde falhei miseravelmente, com o intuito de me fazer viver em um estado constante de vergonha e desânimo profundo. No entanto, decido responder a essas mentiras com a verdade eterna da palavra de Deus, declarando com fé que, embora eu seja fraco em mim mesmo, sou fortalecido no Senhor e no seu poder glorioso. Mesmo sendo um ser limitado e pequeno, tenho a promessa de que o Deus infinito me ajudará a superar cada obstáculo, e quando minha própria mente tentar me convencer de que não sou capaz de lidar com as pressões da vida, falarei para mim mesmo com toda a convicção que posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sinto uma segurança profunda ao meditar na frase final deste versículo poderoso, onde o Senhor declara que me sustentará com sua destra fiel, e me pergunto o que realmente significa ser segurado pela mão de Deus em todos os momentos. Compreendo que sustentar alguém vai muito além de apenas observar de longe, pois significa apoiar ativamente, proteger de quedas e carregar nos braços quando a pessoa já não consegue mais caminhar com os próprios pés. A mão de Deus é infinitamente superior à mão de qualquer homem, pois é uma mão de justiça pura, perfeita e repleta de retidão, sendo também uma mão de poder absoluto contra a qual nada e ninguém pode resistir ou prevalecer. É uma mão que carrega a vitória definitiva e a salvação que resgata, redime e restaura tudo o que foi quebrado ou perdido ao longo do caminho, e gosto de imaginar que, quando os ataques do inimigo se levantam contra mim como uma inundação avassaladora, a mão do Senhor me ergue acima das ondas e me coloca em um lugar seguro. Quando o peso dos meus próprios fardos e das responsabilidades diárias ameaça me esmagar, sinto que é essa mão divina que me mantém firme e equilibrado, impedindo que eu desmorone diante das pressões deste mundo tenebroso. Ser sustentado por Deus significa ter uma base inabalável para a alma, sabendo que não preciso viver paralisado pelo medo nem me afogar em um mar de ansiedade constante, pois toda vez que a preocupação tentar roubar minha paz, eu me lembrarei de que Ele é o meu Deus e que sua mão poderosa é o suporte que me garanta a vitória. Senhor meu Deus e meu Pai Celestial, eu entro agora em Tua santa e majestosa presença com o meu coração transbordando de uma gratidão profunda e sincera, pois reconheço que cada respiração que dou é um presente da Tua infinita misericórdia e cada passo que dou nesta terra é guiado pela Tua mão amorosa. Agradeço-te imensamente pela tua providência maravilhosa que nunca falha e que zela continuamente pela minha vida, agindo como meu forte refúgio e o lugar seguro para onde posso correr em todos os momentos de aflição. Sou grato pelo teu cuidado detalhado e pelas tuas ternas misericórdias que se renovam fielmente sobre mim a cada novo amanhecer, pois sei que, se não fosse pelo teu amor incondicional e pela tua proteção constante, eu não estaria aqui hoje. Neste momento, coloco-me diante de ti para buscar novamente a cobertura da tua poderosa mão protetora sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre o meu sustento e sobre cada membro da minha amada família, pedindo que o teu sangue precioso seja o selo de segurança sobre nós. Tenho plena consciência, Senhor Jesus, de que este mundo envolve batalhas que não são apenas físicas, mas espirituais, e que minha luta diária não é apenas contra pessoas de carne e sangue, mas contra poderes e autoridades das trevas.
Por isso, reconheço que minha própria força nunca será suficiente e que preciso desesperadamente de ti para vencer os desafios que surgem em meu caminho, clamando para que a tua presença seja o muro de fogo que nos protege de todo o mal visível e invisível. Pai querido, eu me prendo à tua promessa escrita no Salmo 34, onde afirmas que o anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que o temem para livrá-los de todo perigo, e encontro um conforto inexplicável nessa esperança abençoada. Peço agora, com toda a minha fé, que os teus exércitos celestiais se acampem ao redor da minha casa e de todos os meus entes queridos, protegendo cada porta, cada janela e cada canto do lugar onde habitamos. Que o meu entrar e o meu sair sejam guardados por ti, e que nenhum mal consiga transpor a barreira de proteção que a tua presença divina estabeleça ao meu redor, pois confio que o fogo do Espírito Santo é um escudo intransponível contra as setas inflamadas do maligno. Fortalece-me no meu homem interior para que eu tenha a resiliência necessária para enfrentar e vencer todas as tempestades que a vida apresentar, pois embora eu saiba que as provações e os desafios são inevitáveis, também sei que a tua graça é mais do que suficiente para me sustentar em vitória. Dá-me uma força espiritual renovada para que eu possa resistir ao desânimo e à ousadia necessária para rejeitar todo espírito de medo que tente me paralisar, permitindo que eu siga em frente com uma fé inabalável, mesmo quando as circunstâncias ao meu redor parecerem sombrias. Quando o inimigo tentar rugir como um leão em minha direção, ajuda-me a lembrar que o leão da tribo de Judá é muito mais forte e que a minha vitória já foi conquistada e garantida através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Deposito toda a minha confiança em ti, ó Senhor, lembrando que a salvação pertence exclusivamente a ti e que a tua bênção repousa continuamente sobre o teu povo e sobre a minha vida de forma especial. Tua bênção me envolve como um escudo protetor, indo à minha frente para aplainar os caminhos e me seguindo para guardar a minha retaguarda. E por isso meu coração se alegra e decide entoar cânticos de gratidão mesmo nos tempos de maior dificuldade. Escolho erguer a minha voz em louvor e adoração mesmo quando o caminho à minha frente parece incerto ou nebuloso, pois tenho a absoluta certeza de que o Senhor detém o meu futuro em suas mãos e faz com que todas as coisas cooperem para o meu bem. Agradeço-te porque meus passos são meticulosamente guiados por ti e nada em minha existência escapa ao teu olhar atento e amoroso, permitindo que eu me aproxime do teu trono de graça com total confiança através do sangue de Jesus que abriu o caminho para mim. Obrigado por seres tão bom para mim mesmo quando não mereço, por seres paciente com minhas falhas e por me carregares no colo nos momentos em que minha alma estava fraca demais para permanecer de pé. Peço que eu sempre permaneça sob a sombra das tuas asas, seguro no abrigo do Altíssimo, e que meus lábios nunca cessem de confessar que tu és o meu refúgio, a minha fortaleza e o Deus em quem deposito toda a minha confiança. Senhor Jesus, tu és fiel e tuas promessas jamais falham, por isso descanso na paz que só tu podes dar, enfrentando cada montanha e cada gigante com a certeza de que o meu Deus é infinitamente maior do que qualquer obstáculo, e encerro esta oração com o coração transbordante de gratidão em nome de Jesus Cristo. Amém. Antes de iniciarmos este momento sagrado de comunhão através da oração, convido você a silenciar as vozes externas e a acalmar o turbilhão que muitas vezes habita em seu interior, permitindo que a luz da palavra de Deus ilumine os recônditos da sua alma. No livro de Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7, encontramos uma orientação preciosa que serve como um bálsamo para os corações aflitos. A Escritura nos exorta a não andarmos ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica, com ação de graças, apresentarmos nossos pedidos diante do Criador. O resultado prometido por essa entrega é que a paz de Deus, aquela paz inexplicável que ultrapassa todas as fronteiras da compreensão humana, guardará os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Isso nos ensina que se algo tem tirado o seu sono, se uma situação específica tem roubado a sua tranquilidade, o caminho não é o da preocupação excessiva, mas sim o da oração fervorosa. Em vez de permitir que a ansiedade tome as rédeas da sua vida, você é encorajado a abrir o seu coração com humildade, expressando cada necessidade, ao mesmo tempo, mantendo um espírito grato por tudo o que ele já realizou. Ao confiar o resto aos cuidados do Pai, você experimentará uma serenidade que o mundo não pode oferecer, uma proteção espiritual que blinda o seu ser através da presença viva de Jesus Cristo. É um convite para trocar o peso da incerteza pelo descanso na soberania divina, permitindo que o Senhor assuma o controle de cada detalhe que antes parecia insolúvel.
Sinta agora essa paz começando a envolver o seu espírito como um manto suave que traz segurança e clareza em meio às tempestades da existência humana. O salmista Davi, em sua profunda jornada de altos e baixos, expressou uma verdade que muitas vezes nos desafia no Salmo 119, versículo 71, ao afirmar que foi bom para ele ter sido afligido, para que pudesse aprender os estatutos do Senhor. Em um primeiro momento, essa afirmação pode parecer contraditória ou até confusa para o nosso entendimento limitado. Afinal, como as dificuldades podem ser consideradas algo bom? Como pode haver um propósito sagrado em meio à dor e aos desafios que nos cercam? A resposta reside no fato de que o sofrimento, quando vivido sob a perspectiva da fé, torna-se uma escola de refinamento espiritual. Sem os momentos de necessidade, como poderíamos verdadeiramente compreender que o Senhor é o nosso provedor fiel? Sem as fases de enfermidade, como poderíamos entender em toda a sua plenitude que pelas suas feridas fomos curados e que Ele é o Deus que restaura a saúde? As lutas que enfrentamos funcionam como um cinzel nas mãos do grande escultor, removendo as arestas do nosso orgulho e nos aproximando cada vez mais da sua essência. Tiago, em seu primeiro capítulo, versículos 2 a 4, descreve isso de forma magistral ao nos dizer que devemos considerar motivo de grande alegria o fato de passarmos por diversas provações. Isso ocorre porque a prova da nossa fé produz perseverança, e a perseverança deve realizar sua obra completa em nós, para que sejamos maduros e íntegros, sem que nos falte absolutamente nada. Cada lágrima derramada e cada obstáculo superado estão nos moldando, transformando-nos gradualmente na pessoa que Deus nos chamou para ser desde a fundação do mundo. Nada do que você vive é em vão, pois cada desafio é uma peça no quebra-cabeça divino para a sua maturidade e maturidade espiritual profunda. Quando o Senhor permite que atravessemos desertos ou enfrentemos provações intensas, Ele não está nos abandonando, mas sim nos preparando para algo muito maior e mais glorioso. Ele está nos ensinando a arte de confiar plenamente nele, independentemente das circunstâncias visíveis. Esses momentos de luta são oportunidades singulares para que Deus fortaleça o nosso caráter e a nossa fé, usando cada situação para nos atrair para mais perto de si, lembrando-nos constantemente de que Ele é soberano e detém o controle absoluto sobre todo o universo e sobre cada detalhe da nossa história pessoal. Nos momentos em que a vida se torna avassaladora e o peso parece ser maior do que nossas forças podem suportar, é natural que surjam questionamentos internos. Perguntamos por que certas coisas estão acontecendo, como isso poderá terminar bem ou quanto tempo ainda durará essa temporada de escuridão. No entanto, o Pai Celestial, em sua infinita sabedoria e amor, muitas vezes não responde a essas perguntas de imediato, mas Ele nos faz um convite amoroso para descansarmos em suas promessas inabaláveis. O profeta Naum, no capítulo 1, versículo 7, nos assegura que o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e que Ele conhece profundamente aqueles que nele confiam. Da mesma forma, o Salmo 55, versículo 22, nos encoraja a lançar o nosso fardo sobre o Senhor, pois Ele nos sustentará e jamais permitirá que o justo seja abalado. À medida que você permite que sua fé cresça, o Espírito Santo começa a operar uma transformação em sua perspectiva, fazendo com que aquilo que antes parecia insuportável se torne uma oportunidade de ouro para experimentar a fidelidade de Deus em níveis que você jamais imaginou serem possíveis. A jornada da fé nos conduz a um processo contínuo de purificação e utilidade nas mãos do Senhor. Na segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 21, lemos que se alguém se purificar das coisas vergonhosas, será um vaso para a honra, santificado, útil ao Senhor e preparado para toda boa obra. Suas dificuldades e aflições atuais não são marcas de derrota, mas sim parte de um processo de preparação divina. Deus está refinando você, retirando as impurezas da autossuficiência e preenchendo o seu ser com a sua força e o seu propósito eterno. Através deste processo, sua vida deixa de ser apenas uma sucessão de eventos aleatórios para se tornar um testemunho vivo da bondade e do poder de Deus. Essa transformação interna é o que Jesus descreveu em Mateus 5, versículo 16, quando nos exortou a deixar a nossa luz brilhar diante dos homens, para que vejam as nossas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. À medida que você mergulha no amor incondicional de Deus e cultiva um relacionamento íntimo com Ele, o seu coração passa por uma metamorfose profunda. Você deixa de focar naquilo que lhe falta e começa a transbordar gratidão por tudo o que Ele já realizou e por quem Ele é.
O seu clamor deixa de ser apenas por petições pessoais e passa a ser uma busca por serviço e entrega. A oração se transforma em um humilde Senhor, como posso te servir hoje? Use-me como um instrumento em tuas mãos para os teus propósitos. Reconhecemos que jamais poderemos retribuir o sacrifício de Jesus na cruz, um presente de amor que excede qualquer compreensão humana, mas podemos oferecer em troca o nosso coração, uma vida vivida em total gratidão, obediência e serviço, refletindo a sua graça e misericórdia para apontar o caminho do seu amor infalível a todos os que cruzarem a nossa jornada. Agora, com o coração humilde e a mente voltada para o alto, vamos entrar em um momento de oração sincera diante do Pai. Pai Celestial, eu me apresento diante de Ti neste momento, reconhecendo que tantas vezes tentei carregar fardos pesados demais para os meus ombros cansados. Eu confesso que me apeguei às minhas preocupações, tentei resolver meus problemas confiando apenas nas minhas próprias forças limitadas e tentei controlar situações que nunca deveriam ter estado sob o meu domínio. Hoje, eu escolho conscientemente depositar tudo o que sou e tudo o que tenho aos teus pés. Eu libero cada preocupação, cada nó na garganta, cada ansiedade que sufoca a minha alma e cada medo que tenta paralisar os meus passos. Eu entrego tudo em tuas mãos capazes, pois eu confio plenamente que o Senhor se importa comigo com um zelo e um amor que eu jamais poderei compreender em sua totalidade. Pai, peço que me lembres constantemente da verdade libertadora de que tudo o que eu coloco em tuas mãos jamais se perde, mas é transformado pelo teu poder. O Senhor é o mestre soberano da minha vida, aquele que mantém o universo unido pela sua palavra e o único capaz de fazer brotar beleza das cinzas e trazer um propósito eterno da dor mais profunda. Ensina-me, Senhor, a confiar verdadeiramente em Ti, não apenas com palavras vazias, mas com cada batida do meu coração e com cada uma das minhas ações. Que a minha fé esteja firmada em Tuas promessas inabaláveis, sabendo que Tu és fiel e verdadeiro em tudo o que dizes, e que a Tua presença é o meu porto seguro em qualquer situação. Senhor, eu confesso com sinceridade que há momentos em que a impaciência tenta dominar o meu ser. Eu anseio por respostas imediatas para as minhas perguntas mais difíceis, busco soluções rápidas para os problemas que me cercam e desejo desesperadamente ver o fim da história antes mesmo de caminhar pelo meio dela. Mas, meu Deus, Tu me chamas com doçura para andar pela fé e não pelo que os meus olhos naturais podem ver. Ajuda-me a abrir mão da necessidade de controlar o resultado final e, em vez disso, a descansar na certeza de que os Teus planos são muito mais elevados, mais altos e infinitamente melhores do que os meus. Tu contemplas o quadro completo da minha vida quando eu consigo enxergar apenas um pequeno fragmento de dor ou incerteza. Tu conheces o propósito sagrado que existe por trás de cada provação, de cada luta solitária e de cada momento de espera silenciosa que eu enfrento. Pai, eu trago todas as minhas aflições diante de Ti neste instante. Trago as provações que têm testado a minha resistência ao limite, os desafios que parecem querer sufocar a minha fé e os momentos de extrema fraqueza em que eu senti que não conseguiria mais prosseguir. Mas agora, com os olhos da alma abertos, eu vejo que Tu tens usado essas mesmas aflições para me refinar e para me moldar conforme a imagem do Teu Filho. Obrigado pelas formas misteriosas e perfeitas com que Tu usas até as fases mais dolorosas da minha vida para me atrair para mais perto do Teu coração. Sem esses momentos de luta intensa, eu jamais teria conhecido a profundidade oceânica do Teu amor, a força sobrenatural da Tua provisão em meio à escassez ou o poder restaurador do Teu toque curador sobre as minhas feridas. Fortalece o meu coração, Senhor, para crer que em cada aflição Tu estás trabalhando ativamente para desenvolver em mim perseverança, maturidade espiritual e uma dependência cada vez mais profunda de Ti. Eu peço forças para perseverar com alegria, mesmo quando o caminho for íngreme. É fácil cansar-se, ó Pai, mas a Tua palavra me sustenta ao dizer que a prova da minha fé produz perseverança e que a perseverança leva à maturidade plena. Ajuda-me a confiar no processo divino, mesmo quando os meus olhos não conseguem discernir o propósito imediato. Que as minhas orações em tempos de dificuldade não sejam marcadas pelo desespero, mas por uma confiança inabalável na Tua soberania absoluta. Dá-me um coração que saiba dizer com sinceridade: Senhor, não seja feita a minha vontade, mas a Tua. Eu me rendo completamente ao Teu plano,
sabendo que tu estás operando todas as coisas para o meu bem e para a tua glória eterna. Perdoa-me pelas vezes em que tentei resolver tudo sozinho, duvidando da tua provisão e deixando o medo obscurecer a minha visão espiritual. Hoje, eu escolho confiar em ti de todo o meu coração e não me apoiar no meu próprio entendimento limitado. Entrego a ti os meus relacionamentos, as minhas finanças, as minhas batalhas particulares e cada oração que ainda aguarda uma resposta. Que a tua paz guarde a minha mente em Cristo Jesus. Faz de mim um vaso para a tua glória, livrando-me do egoísmo para que eu seja preenchido com o teu Santo Espírito. Que a minha vida seja um reflexo límpido do teu amor, um testemunho da tua graça e uma prova viva do teu poder transformador. Eu te louvo por quem tu és e por tudo o que tens feito e ainda farás. A ti seja toda a glória, a honra e o louvor para todo o sempre, no precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Antes de orarmos, vamos dedicar um momento sagrado para silenciar as vozes externas e mergulhar na profundidade da palavra de Deus. Sinto que a vida cotidiana se transformou em um campo de batalha invisível, onde o que o mundo exige de nós e o que o Senhor espera parecem estar em constante rota de colisão. Todos os dias, enfrentamos uma maré implacável de expectativas que nos puxam para longe do porto seguro da vontade divina. A verdade nua e crua é que muitos dos fardos pesados que carregamos sobre nossos ombros cansados não foram colocados ali por Deus, mas sim pela nossa própria tentativa de alcançar os padrões inatingíveis da sociedade moderna. Passamos horas preciosas buscando a aprovação de pessoas que nem conhecemos, comparando nossas vidas com imagens filtradas e nos esforçando desesperadamente para nos encaixar em moldes que nunca foram feitos para a nossa alma. No entanto, ao final de cada dia de busca frenética por relevância, sentimos-nos vazios, como se estivéssemos bebendo água salgada para saciar a sede. Essas buscas são construídas sobre as areias movediças de coisas que desaparecem com o tempo. Enquanto o mundo glorifica a autopromoção e o orgulho, Deus sussurra ao nosso coração chamando-nos à humildade. Enquanto a cultura valoriza o conforto acima de tudo, o Cristo nos convida para o desafio glorioso de carregar a nossa cruz. O mundo nos diz para seguirmos o nosso coração, mas o Senhor nos alerta através do profeta Jeremias que o coração é enganoso acima de todas as coisas e desesperadamente corrupto. Precisamos dessa verdade para não naufragarmos em nossas próprias ilusões. É justamente por causa da fragilidade do nosso entendimento humano que a ordem contida em Romanos 12, verso 2 se torna o nosso maior tesouro. Não se conformem com este mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Esta não é apenas uma sugestão, mas um mandamento vital para a sobrevivência espiritual. Quando renovamos nossa mente, paramos de olhar para a existência através das lentes distorcidas da cultura e passamos a enxergar tudo através da luz pura e cristalina das Escrituras Sagradas. Essa renovação nos capacita a experimentar e comprovar o que realmente importa, que é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Percebo que não se trata apenas de mudar comportamentos superficiais ou adotar novos hábitos religiosos para que os outros vejam. Trata-se de permitir que o Criador mergulhe nas profundezas do nosso ser e transforme a raiz da nossa maneira de pensar, sentir e viver. O caminho que Deus traçou para nós muitas vezes corre na direção oposta da correnteza dominante. Quando a voz do mundo grita para cuidarmos apenas de nós mesmos e de nossos interesses egoístas, a voz mansa e delicada de Jesus ecoa através dos séculos dizendo que se alguém quiser vir após ele, deve negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. O chamado de Cristo é um convite para abandonarmos o centro do nosso próprio universo e encontrarmos a verdadeira vida em uma entrega absoluta à sua santidade. A santidade que Deus requer de nós não é um estado de perfeição inalcançável, mas sim o ato de ser separado para um propósito nobre. Ser santo é pertencer plenamente ao Senhor, como um vaso dedicado apenas ao seu uso. O mundo não consegue compreender esse tipo de vida porque opera em uma escuridão de ignorância espiritual, onde as pessoas perseguem sombras e prazeres que evaporam ao amanhecer. Elas trocam o que é eterno e inabalável por aquilo que é temporário e frágil. Mas nós, cujos olhos foram abertos pela graça divina, fomos chamados para algo muito maior. Como filhos obedientes, não podemos mais nos deixar moldar pelos velhos desejos que nos dominavam quando ainda não conheciam a verdade. Somos a criação de Deus, obras-primas realizadas em Cristo Jesus para praticarmos o bem que Ele preparou para nós desde a eternidade.
Por isso, sinto o chamado urgente para nos purificarmos de tudo o que nos mantém acorrentados ao espírito deste mundo. Assim como o povo de Israel buscava a pureza ritual antes de se aproximar do sagrado, nós também devemos cuidar dos nossos corações com uma atenção redobrada. Imagine se dedicássemos a mesma energia que gastamos com as coisas seculares para purificar nossas atitudes, nossos entretenimentos e nossos relacionamentos. Quando limpamos a casa do nosso coração, abrimos um espaço sagrado e amplo para a presença manifesta de Deus, tornando-nos vasos de honra, santificados e prontos para toda boa obra. Meu amado Pai Celestial, eu me aproximo do teu trono de graça com um coração transbordante de gratidão e uma alma sedenta pela tua presença. Obrigado por ser o meu rochedo inabalável, a minha fonte inesgotável de esperança e a força que me sustenta quando minhas pernas fraquejam. Tu és a única razão pela qual eu encontro propósito e significado em cada novo amanhecer. Agradeço-te profundamente por me ofereceres uma vida que transcenda as limitações deste mundo material, uma vida cheia de paz que o entendimento humano não consegue explicar. Tua fidelidade tem sido o meu escudo e a tua bondade me persegue todos os dias da minha existência. Hoje, Senhor, eu confesso que não quero mais viver segundo os padrões desgastados deste mundo. Eu me recuso a pensar como aqueles que não te conhecem e a seguir os caminhos que levam ao vazio. Peço-te, do fundo do meu ser, que me ajudes a resistir à tentação constante de me conformar e de me misturar na multidão para evitar o desconforto. Transforma-me inteiramente, Senhor. Começa essa obra poderosa renovando a minha mente, limpando os meus pensamentos de toda a influência mundana e enchendo o meu intelecto com a tua sabedoria. Que o teu Santo Espírito trabalhe em mim de forma tão profunda e radical que cada palavra que saia da minha boca, cada pensamento secreto e cada ação pública sejam um reflexo fiel do teu caráter e do teu amor por mim. Senhor Deus, eu sinto o peso esmagador deste mundo pressionando a minha fé por todos os lados. Há uma voz constante que tenta me convencer a me encaixar, a ser aceito a qualquer preço e a seguir tendências que eu sei que não glorificam o teu nome. Sinto a pressão para comprometer minhas convicções em troca de uma falsa paz ou de uma popularidade passageira. Por isso, Pai, eu clamo por coragem. Dá-me a audácia divina de permanecer firme na minha fé, mesmo quando eu for a única pessoa a defender a verdade. Que eu não tenha medo de ser visto como diferente ou excessivamente espiritual aos olhos dos homens, pois a minha única preocupação deve ser como sou visto aos teus olhos. Senhor Jesus, que eu seja como o sal que preserva a integridade da alma e como a luz que dissipa as trevas mais profundas desta sociedade. Fortalece também os meus irmãos e irmãs que estão enfrentando batalhas semelhantes neste exato momento. Oro por aqueles que se sentem divididos entre o medo da rejeição humana e a convicção do teu chamado. Que eles sintam o teu abraço fortalecedor e caminhem com ousadia e honra. Ensina-nos a todos a nos destacarmos não por um orgulho religioso vazio, mas por um amor que serve e uma santidade que atrai os perdidos para o teu reino. Que a nossa diferença não seja motivo de arrogância, mas um testemunho da tua graça transformadora em nós. Pai de infinita misericórdia, guarda o meu coração de cair nos caminhos enganosos que parecem direitos aos olhos humanos, mas cujo fim é a morte e a destruição. Mantenha os meus pés firmes no caminho estreito que conduz à vida eterna, pois sei que a jornada com o Senhor é a única que realmente vale a pena. O mundo pode zombar da minha devoção e ridicularizar a minha fé, mas eu encontro consolo na tua palavra que diz que bem-aventurados são os perseguidos por causa da justiça. Ajuda-me a encontrar alegria no sacrifício e a me gloriar na cruz de Cristo, sabendo que a minha recompensa não está guardada em cofres terrenos, mas está segura em ti para toda a eternidade. Protege os meus afetos, Senhor, para que eu não ame o mundo nem o que nele há. Remove do meu coração qualquer ídolo ou desejo que tente competir com o amor exclusivo que eu tenho por ti. Impeça-me de perseguir as vaidades passageiras e ajuda-me a fixar o meu olhar naquilo que é invisível e eterno. Dá-me um espírito de discernimento aguçado para reconhecer as armadilhas do inimigo que muitas vezes vêm disfarçadas de liberdade e prazer inofensivo. Que eu tenha a clareza de enxergar o que entristece o teu espírito e a coragem de me afastar de toda a aparência do mal, expondo sempre as obras das trevas à tua luz purificadora. Além disso, Senhor, peço que o Senhor me ensine a ser manso e humilde de coração, refletindo a tua luz sem nunca apagar a chama da esperança naqueles que ainda não te conhecem. Por fim, Senhor, eu peço que o Senhor continue a moldar o meu caráter até que eu tenha o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus.
Remove de mim toda a cobiça, a amargura, a inveja e a raiva que tentam manchar o meu testemunho. Substitui esses sentimentos pela tua paz, pela paciência e por uma humildade genuína que busca apenas o teu reino. Consagra-me inteiramente para o teu propósito e faz de mim um instrumento útil em tuas mãos poderosas. Que a minha vida seja uma carta aberta escrita pelo teu Espírito, lida por todos aqueles que cruzarem o meu caminho. Que quando as pessoas olharem para mim, elas não vejam as minhas falhas, mas vejam a beleza de Cristo brilhando através da minha fraqueza. Que as minhas mãos tragam cura, que as minhas palavras tragam esperança e que a minha fé seja um farol para os que navegam em mares de desespero. Obrigado por me amares incondicionalmente e por me retirares das trevas para a tua maravilhosa luz. Não desistas de mim, Senhor, e completa a boa obra que começaste no meu coração até o dia da tua volta. Que eu corra a minha carreira com perseverança e termine a jornada com os olhos fixos em ti, que és o autor e o consumador da minha fé. Entrego cada detalhe do meu futuro em tuas mãos e confio que o Senhor guiará cada um dos meus passos na tua perfeita paz. Em nome de Jesus, eu oro com fé e gratidão. Amém. Sinto que a cada vez que abro as Escrituras Sagradas, não estou apenas lendo um registro histórico ou um conjunto de regras morais, mas estou entrando em um diálogo vivo e pulsante com o Criador do Universo. É fascinante e ao mesmo tempo humilhante perceber como a palavra de Deus de repente parece mais viva, mais pessoal e infinitamente mais penetrante em minha alma, agindo como um bisturi divino que sabe exatamente onde dói e onde precisa ser curado. Especialmente quando estou atravessando momentos de dor profunda ou incerteza, parece que certos versículos que li dezenas de vezes antes, de repente, ganham cores novas e saltam das páginas para falar diretamente à situação específica que estou vivendo agora. Palavras que antes pareciam familiares e até comuns agora carregam um peso de glória e um novo significado que eu não era capaz de enxergar anteriormente. É como se elas tivessem sido escritas especialmente para mim, destinadas a serem reveladas exatamente neste instante da minha jornada. Isso acontece porque a palavra do meu Deus é viva e eficaz. Ela tem fôlego e tem vida própria dentro do meu espírito. Ela sabe exatamente como me encontrar no meu vale mais profundo, na minha confusão mental mais densa e na minha fragilidade mais oculta. Quando sinto que o mundo é barulhento demais, a voz do Pai se torna a melodia que organiza o caos do meu interior. Não é apenas leitura, é um encontro, é o sopro de Deus renovando o que em mim estava seco e sem vida, trazendo à tona uma esperança que eu julgava ter perdido para sempre. Eu me maravilho com a capacidade das Escrituras de serem atemporais e ao mesmo tempo tão urgentes, sendo o socorro bem presente que minha alma tanto clama nas horas de angústia. Cada letra, cada frase e cada promessa são como sementes de eternidade plantadas no solo do meu coração, prontas para florescer e transformar o meu deserto em um jardim regado pela graça do Senhor. Eu conheço bem a sensação de deitar a cabeça no travesseiro tarde da noite e sentir o meu coração acelerar enquanto os pensamentos giram em torno das finanças, da saúde, do emprego ou das incertezas sobre o futuro. Nesses momentos em que a ansiedade tenta roubar o meu fôlego, eu me volto para a verdade eterna que diz para eu não me preocupar com coisa alguma. Filipenses 4:6 é mais do que um verso, é um convite amoroso do meu Pai para que eu me livre dos meus fardos mais pesados e os entregue em suas mãos poderosas. Ele não está me pedindo para fingir que os problemas não existem ou para mascarar as minhas emoções com uma falsa positividade, mas sim para levar cada um dos meus medos até Ele em oração. Quando eu apresento os meus pedidos a Deus com um coração grato, eu estou declarando que não estou sozinho nesta batalha e que não preciso descobrir todas as soluções por conta própria. Meu Pai Celestial está perto, Ele inclina o seu ouvido para me escutar e Ele nunca revira os olhos diante das minhas lágrimas ou se cansa de ouvir as minhas súplicas repetidas. Ele se inclina para a frente, atento a cada suspiro do meu coração, e me responde com uma paz que excede todo o entendimento humano. Às vezes a resposta vem como um consolo suave, às vezes como uma força sobrenatural para continuar de pé e outras vezes como uma direção clara sobre o próximo passo a ser dado. Independentemente da forma, a resposta dele é sempre permeada por um amor incondicional que me acolhe e me sustenta quando eu mais me sinto desamparado. Eu aprendi que orar é trocar a minha inquietação pela sua serenidade, é deixar de carregar o que nunca foi meu para carregar e confiar que aquele que sustenta as estrelas também sustenta a minha vida com o mesmo cuidado e precisão.
Na quietude da sua presença, as montanhas de problemas que pareciam intransponíveis começam a diminuir diante da grandeza do Deus que me ama. Há momentos em que o medo se insinua em minha vida de forma lenta e sombria, como uma névoa que tenta obscurecer a minha visão da bondade divina. Pode ser uma notícia inesperada que recebi, um diagnóstico que me deixou abalado ou simplesmente a sensação de que os problemas ao meu redor são grandes demais para as minhas pequenas mãos. Nesses instantes de paralisia, eu me sinto completamente impotente, mas é aí que a palavra de Deus se levanta como um escudo protetor sobre a minha mente. 2 Timóteo 1,7 declara com autoridade que Deus não me deu um espírito de medo, mas sim de poder, de amor e de equilíbrio emocional. Eu entendo agora que a ansiedade que aperta o meu peito e o pânico que tenta me roubar a paz não vêm do meu Pai Celestial. Eles são sussurros do inimigo que deseja me ver estagnado e sem esperança. O que o meu Senhor me oferece é uma força interior que me permite permanecer firme mesmo quando o chão parece tremer sob os meus pés. Ele me dá um amor que me ampara quando eu me sinto incapaz de ser amado, e uma mente sã e estável para tomar decisões sábias mesmo quando o mundo ao meu redor parece ter perdido o controle completamente. O inimigo pode tentar me paralisar com o terror do desconhecido, mas o meu Deus quer me fortalecer com a paz que vem de saber que Ele já venceu o mundo. Eu escolho rejeitar todo pensamento de derrota e abraçar a identidade de filho que foi fortalecido pelo Espírito Santo. Não sou escravo do medo, sou livre pelo poder do sangue de Jesus e pela verdade da sua palavra que me garanta a vitória sobre as trevas. A cada passo que dou, sinto a segurança de que o Senhor caminha ao meu lado, e se Ele é por mim, quem ou o que poderá ser contra mim? Minha mente se torna um refúgio de pensamentos elevados e minha alma se quieta na certeza de que o poder de Deus é aperfeiçoado justamente na minha fraqueza. Às vezes, a sensação que me domina não é exatamente medo, mas uma inquietação difícil de explicar, um peso no coração que me faz sentir inquieto mesmo quando tudo parece estar bem na superfície. Eu posso parecer tranquilo por fora, mas por dentro estou em uma busca constante, como se algo vital estivesse faltando para completar a minha alma. Jesus conhece perfeitamente essa agitação interior e fala diretamente ao meu âmago em João 14:1, dizendo para que o meu coração não se perturbe. Ele me pede para confiar nele da mesma forma que confio no Pai, entregando cada dúvida e cada incerteza aos seus cuidados. Repito para mim mesmo essas palavras como um mantra de fé: não deixe que o seu coração se perturbe, não permita que as mentiras e as ilusões deste mundo o afastem da fonte da paz verdadeira. É um lembrete urgente de que não devo deixar minhas emoções oscilantes me fazerem esquecer quem é o meu Salvador e o meu Redentor. Jesus está me convidando a confiar nele mesmo quando o caminho está envolto em sombras, mesmo quando eu não consigo enxergar o próximo centímetro da estrada à minha frente, ou quando todos os meus planos pessoais parecem estar desmoronando diante dos meus olhos. É por isso que eu compreendi que não posso tratar a Bíblia como se fosse um livro comum ou um plano B para momentos de desespero. Ela não é um adorno na minha estante ou uma leitura opcional de domingo. Ela é a minha tábua de salvação, o cordão umbilical que me liga diretamente ao coração do Pai. É a voz dele soprando vida e vigor em cada parte do meu ser que estava desfalecendo. Eu me recuso a viver apenas de experiências superficiais. Eu quero mergulhar profundamente na verdade que liberta e que traz descanso real para a minha alma cansada de lutar sozinha. Confiar em Jesus significa descansar no meio da tempestade, sabendo que aquele que comanda os ventos está no barco comigo, zelando por cada detalhe da minha jornada com uma fidelidade que nunca falha. Entendi que a instrução de Josué 1:8 é um princípio vital para a minha sobrevivência espiritual. O livro da lei não deve se apartar da minha boca, mas devo meditar nele dia e noite para que o meu caminho seja próspero e bem-sucedido. Isso não é uma fórmula mágica para obter riquezas materiais, mas um segredo para alinhar a minha vida inteira com a vontade perfeita de Deus. Quando eu permito que a palavra molde os meus pensamentos mais íntimos, as minhas decisões mais difíceis e os meus desejos mais profundos, eu começo a ver o mundo através dos olhos do Criador. Tudo se torna mais claro, as prioridades se organizam e a confusão se dissipa diante da luz das Escrituras. Colossenses 3:16 me exorta a deixar que a palavra de Cristo habite ricamente em mim, e é isso que eu desejo de todo o meu coração. Eu quero que ela faça morada permanente na minha mente, que ela permeie cada conversa que eu tenha e que ela guie cada escolha que eu faça, desde as mais simples até as que mudarão o rumo da minha história.
As Escrituras não foram feitas apenas para serem lidas superficialmente, elas foram feitas para serem absorvidas pelo meu ser, armazenadas no fundo da minha alma e escondidas como um tesouro precioso que me nutre nos momentos de maior fragilidade. Eu sei que a vida vai me testar, que as minhas próprias emoções podem tentar me trair e que as pessoas ao meu redor podem me decepcionar profundamente, mas a palavra de Deus permanece inabalável. Ela é o alicerce sólido sobre o qual construo a minha existência, a rocha que não se move mesmo quando as tempestades da vida tentam me derrubar. Ao meditar nela constantemente, eu crio uma barreira de proteção contra as mentiras do mundo e me fortaleço para viver uma vida que realmente honre o nome do Senhor. Que a verdade bíblica seja o filtro pelo qual eu vejo todas as coisas, transformando a minha perspectiva e renovando a minha esperança a cada novo amanhecer, pois sei que quem se firma na palavra jamais será envergonhado. Jesus foi claro ao dizer que o céu e a terra passarão, mas as suas palavras jamais passarão, e essa promessa é a âncora da minha alma em um mundo de mudanças constantes. Tudo o que vejo ao meu redor é passageiro, as tendências de hoje serão esquecidas amanhã, os reinos poderosos se tornarão ruínas e até o próprio tempo se esgotará, mas a verdade divina permanece eternamente relevante e poderosa. Isso significa que a Bíblia nunca ficará obsoleta e nunca perderá a sua capacidade de transformar vidas. Ela é a única coisa absoluta a qual posso me agarrar quando tudo mais parece estar desmoronando como pó. Essa palavra tem o poder sobrenatural de lavar as mentiras que o mundo tentou imprimir em mim, de purificar o meu coração das intenções impuras e de mudar radicalmente a maneira como eu penso, falo e vivo. O Salmo 119 me ensina que a única maneira de purificar o meu caminho é dando ouvidos à palavra e guardando-a no meu coração para não pecar contra o Senhor. Guardar a tua palavra significa dar a ela um lugar de honra e permanência na minha vida cotidiana, permitindo que ela seja o padrão pelo qual eu meço o meu caráter e as minhas ações. Senhor, eu peço que esta verdade me transforme de dentro para fora, que ela quebre o meu orgulho e amoleça o meu coração diante da tua vontade. É através dessa submissão às Escrituras que eu cresço espiritualmente, que aprendo a discernir a voz do inimigo e a rejeitá-la com total confiança na vitória que já me foi garantida. Se eu estou cansado, desanimado ou confuso, eu não fujo da tua presença, mas eu corro para a tua palavra com sede e fome. Deixo que ela seja a lâmpada para os meus pés cansados e a luz que ilumina o caminho desconhecido à minha frente. Ela me lembra constantemente de quem eu sou em ti, um filho escolhido, amado e resgatado das trevas para a tua maravilhosa luz. Não há nada neste mundo que se compare ao valor de conhecer a tua verdade, pois ela é o meu refúgio e a minha fortaleza em todo o tempo. Querido Jesus, eu me coloco diante de ti agora para pedir que me ajudes a valorizar a tua palavra mais do que qualquer riqueza ou conforto que este mundo possa me oferecer. Que eu a deseje como o alimento essencial para a minha alma faminta e como a água viva que sacia a minha sede em terras áridas. Que eu corra para as Escrituras logo pela manhã, antes de me perder nas distrações do meu celular ou nas preocupações do dia. Eu não quero apenas conhecer versículos, eu quero conhecer a ti profundamente através deles, permitindo que a tua verdade seja plantada no solo do meu coração e regada pelo teu Espírito Santo. Pai, perdoe-me pelas vezes em que permiti que a correria da vida e a ansiedade sufocassem a tua voz em mim. Hoje eu decido que a tua palavra moldará a minha visão de mundo e a minha própria identidade, desafiando o meu ego e removendo toda a amargura que tente se instalar. Se houver algo em mim que resiste à tua vontade, traga a luz e restaura-me sobre um alicerce inabalável. Jesus, eu creio que a tua palavra é viva, ela cura o que está quebrado, restaura o que foi perdido e guia o meu coração de volta para casa sempre que eu me sinto perdido. Ela me lembra de que sou perdoado, escolhido e profundamente amado por ti. Reaviva-me segundo as tuas promessas, tira-me do pó e fortalece o meu espírito para que eu possa viver de forma que cada uma das minhas ações pregue o teu amor aos outros. Que a tua palavra seja o martelo que derruba as fortalezas do pecado e a luz que afasta toda a escuridão da minha vida. Eu te agradeço pelo dom precioso da Bíblia, que é como uma carta de amor escrita diretamente do teu coração para o meu. Não importa a fase da vida que eu atravesse, eu escolho me apoiar na tua verdade e ouvir a tua voz acima de qualquer outro ruído.